Olá, sou o pastor Murilo e hoje estou aqui para trazer mais uma vez uma palavra de conforto e esperança para o teu coração. O título do nosso bate-papo de hoje é O Dia é Hoje. Eu tenho refletido muito sobre os tempos atuais e a cada dia mais, porque tenho certeza de que pode ser ainda hoje. Não sei se você já se deu conta do significado imediato do discurso escatológico de Jesus. A escatologia estuda, na teologia, os últimos eventos na história do mundo ou o destino final do gênero humano, comumente denominado como o fim do mundo, que eu já interpreto como o nosso fim individual. A tarefa da teologia é estudar Deus e sua revelação, e em seguida todas as demais coisas à luz de Deus, pois Ele é o princípio e o fim de tudo. Cada um de nós foi constituído discípulo de Jesus e todas as suas palavras foram assim dirigidas a você e a mim. Então, nossa tarefa prioritária é estudar Deus e sua revelação e em seguida refletir sobre todas as demais coisas à luz de Deus, pois Ele, como eu falei, é o princípio, o meio e o fim de tudo. Considero muita ousadia trazer este tema para discutirmos no nosso bate-papo de hoje. Ousadia ou intrepidez é o que devemos ter e significa ter determinação e força inabaláveis para discutir o destino final do gênero humano diante da incerteza da data da realização desse evento. É certo, como o ar que respiramos, que nesse dia do destino final do gênero humano, dois caminhos estarão postos para mim e para você: a segunda morte e a vida eterna. Você sabe muito bem do que eu estou falando. E sabe, por outro lado, que cabe a você e a mim a escolha aqui e agora, porque naquele dia será o dia do juízo e não poderemos fazer mais nada. Creio que essa foi a motivação de Jesus e do seu predecessor, João Batista, aquele que veio antes dele, para anunciar a todos nós: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, como vemos em Mateus capítulo 14 e 17. Jesus, mais tarde, acrescentou sobre sua volta o juízo, a que todos nós seremos submetidos. E ele disse: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5 e 4. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância, como vemos em João 10 e 10. Diante de nós está posto o dilema. No nosso dilema, há necessidade de uma escolha entre duas alternativas opostas, que nós podemos intitular como alternativa A e B, e que resultará, essa escolha, em uma conclusão ou consequência que nós chamaremos de C, que deriva necessariamente tanto de A quanto de B. Você pode dizer: pastor, não consegui alcançar esse problema do dilema. Não se preocupe, vou esclarecer agora para você. A alternativa A é igual à morte eterna. A alternativa B igual à vida eterna. A alternativa C é a escolha dos dois caminhos. Cabe a você e a mim escolher um ou outro. O primeiro caminho que se apresenta, irão estes para o tormento eterno, como está em Mateus 25, 46, parte A. E o segundo caminho que você pode escolher, os justos para a vida eterna irão. Mateus 25, 46b. Alternativa C, o resultado da sua escolha. E a palavra diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, como vemos em Deuteronômio 30, 19. Há um outro elemento que caracteriza a urgência dessa nossa escolha. E ele está grafado na parábola do servo fiel, em Mateus 24, 44, que diz: por isso, estai vós apercebidos, ou seja, vendo com clareza, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. É necessário que você compreenda esses alertas de Jesus. Temos que ser reverentes. E reverente é aquele que tem respeito e analisa de forma correta as palavras do nosso Mestre. Todos que recebem as revelações de Jesus serão salvos naquele dia. Não podemos ser negligentes e esperar despreocupados, displicentes o destino final do gênero humano. Mas um dado importantíssimo, didático e encorajador
já lançado neste bate-papo, o arrependimento é fundamental. Falando em verdadeiro arrependimento, vamos lembrar como os ninivitas se arrependeram verdadeiramente diante de Deus. Todos esses exemplos bíblicos são muito fortes para a nossa caminhada. Quando os ninivitas ouviram as palavras de Jesus por meio de Jonas, que falou, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será arrasada, não existirá mais no mapa. Jonas 3, versículo 4. Pois bem, tudo bem, os ninivitas acreditaram e obedeceram às palavras de Deus e estavam dispostos a se arrepender. O rei de Nínive também realizou uma série de ações de arrependimento, pôs de lado o seu status real, tirou as suas vestes reais e sentou-se com um saco de pano nas cinzas. Também ordenou que pessoas e animais jejuassem e levou adultos e crianças a se confessarem e se arrependerem diante de Deus, vestindo-se com um pano de saco e cobrindo-se de cinzas. O povo de Nínive mostrou verdadeiro remorso em seus corações, decidindo se afastar dos seus maus caminhos e abandonar a violência em suas mãos. Deus examinou o que havia no fundo do coração deles e finalmente perdoou-os e mudou misericordiamente o destino daquele povo e não os destruiu. Outro exemplo bíblico que nos dá coragem para resistirmos àquele espinho da carne é o arrependimento do rei Davi, que é outro exemplo didático para você e para mim. A experiência de arrependimento do rei Davi também está na Bíblia. Eu só falo as coisas que estão na Bíblia. Quando Deus Jeová enviou Natã, o profeta, para falar com Davi, para torná-lo ciente dos seus pecados, ao roubar Betseba para ele e mandar matar Urias, o marido dela. Davi realmente se arrependeu, jejuando e orando diariamente diante de Deus. Arrependido, confessou seus pecados e pediu misericórdia a Deus. Davi orou, volta-te, Jeová, livra minha alma, salva-me por tua misericórdia. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Salmos 6, 4 e 6. Quando Davi envelheceu, seus criados escolheram uma virgem incrivelmente bonita para aquecer sua cama, mas Davi nunca a tocou, como vemos em 1 Reis 1, 2 e 4. Esse foi um testemunho poderoso de Davi para os seus súditos, porque para Deus ele já estava arrependido e já estava perdoado. E do tema do arrependimento de Davi, podemos ver que ele possuía um coração que temia a Deus e que não apenas sentia verdadeiro arrependimento e aversão aos seus pecados, mas também deu testemunho, demonstrando sua verdadeira transformação. Nosso testemunho pessoal demonstra o verdadeiro arrependimento e indica que não é tão simples como confessar nossos pecados e mais ações em oração, mas depende diante de Deus se há verdadeiramente reais mudanças na nossa vida. E para alcançar o verdadeiro arrependimento, precisamos conhecer a atitude de Deus em relação aos pecados do homem e estar cientes da essência e das consequências do pecado. Só desta maneira, a reverência e o temor a Deus surgirão dentro de nós e sentiremos o verdadeiro arrependimento e mudaremos para vivermos como novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E o Senhor Jesus disse, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras, como está em João 16, 12 e 13. Quem me rejeita, disse o Senhor, e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia, como vemos em João 12, 48. E propôs a seguinte parábola. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes respondendo, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta.
E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, como vemos em Mateus 25, 1 e 13. Meu Senhor, é muita responsabilidade para qualquer um de nós chegarmos à porta, batermos e o Senhor nos disser: aparta-se de mim que não te conheço. É muita responsabilidade. E a parábola das 10 virgens é uma das parábolas de Jesus mais conhecidas pelos cristãos. Embora seja tema de muitas pregações, é uma das parábolas bem difíceis de ser interpretada. Encontramos a parábola das 10 virgens logo após o sermão sobre o destino final do gênero humano no capítulo 24 de Mateus. E Jesus fez um alerta nesse capítulo impressionante sobre a separação entre os bons e os maus, dos santos e os ímpios, que haverá naquele dia da sua repentina vinda. E essa separação aparece em detalhes no capítulo 25, em 3 outras parábolas. Essa que nós estamos acabando de nos referir, a parábola das 10 virgens, em Mateus 25, 1 e 13, a parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 e 30, e a parábola da separação das ovelhas e dos bodes, em Mateus 25, 31 e 46, que logo a seguir haveremos de também examinar com você. Na parábola das 10 virgens, Jesus utilizou a descrição de um típico casamento judaico da época. E era costume que o noivo fosse acompanhado dos seus amigos, tarde da noite, à casa da noiva. Lá, a noiva o esperava com suas damas de honra, as virgens, que, ao serem avisadas da aproximação do esposo, deveriam sair com suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa onde haveria a celebração das núpcias. Sobre a escolha do número 10 de virgens, meus amigos judeus dizem que geralmente esse cerimonial era composto por 10 damas, principalmente nessas ocasiões de casamentos. Ao longo dos anos, estudiosos aplicaram várias interpretações para esse discurso de Jesus, mas todos concordaram que o noivo é Cristo. Sob o direcionamento da parábola, alguns defendem que ela se aplica exclusivamente aos judeus, enquanto outros acreditam que ela se refere a todos os que professam a fé cristã, verdadeiros e nominais. O correto é que a parábola se destina a todos os cristãos. Interessante destacar que nenhum intérprete distorceu o verdadeiro ensino de Jesus nessa parábola, o que indica o alcance do ensinamento ministrado por Jesus, embora seja possível, nessa parábola, fazer alguns paralelos com os judeus em relação à primeira vinda de Cristo à Terra. Mas considerando o capítulo anterior, como eu falei, o capítulo 24, naturalmente podemos constatar a conexão desse capítulo 24 com o capítulo 25, tornando impossível não aplicar o 24 a 25 às verdades do dia do juízo de Deus. A verdade da separação entre os bons e os maus, dos cristãos verdadeiros e dos hipócritas. Os primeiros serão separados para receber a coroa da vida eterna, e os outros destinados ao sofrimento eterno, no lago de fogo e enxofre. Destaco, nesse bate-papo, os elementos sobre os quais devemos ter atenção nessa parábola. Primeiro, todas as personagens eram virgens. Historicamente, a virgindade sempre esteve relacionada à religiosidade e ao sagrado. Na parábola, tanto os prudentes quanto as loucas eram virgens. Isso não significa que alguns perderão a salvação, mas que alguns nunca a tiveram. As virgens loucas em nenhum momento foram prudentes, e as prudentes em nenhum momento se tornaram loucas. A parábola começa e termina com 5 prudentes e 5 loucas. Na parábola, a virgindade se refere à religiosidade, e claramente percebemos que a religiosidade não salva ninguém. Não basta ser virgem, é preciso ter o azeite. As loucas eram virgens, tinham lâmpadas, mas saíram sem o azeite, como vemos em Mateus 25, versículo 3. Destaco que as aparências enganam. As 10 eram virgens, possuíam lâmpadas, e pelo que o versículo 8 mostra, saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas. E neste momento talvez fosse praticamente impossível, humanamente, separá-las, pois aparentemente eram idênticas. Realmente é muito difícil conseguir separar alguns crentes nominais dos crentes verdadeiros. Eles frequentam as mesmas igrejas, ouvem os ensinamentos e cantam os mesmos louvores. Alguns até se destacam e acabam fazendo grandes prodígios.
Eles oram fervorosamente, pregam eloquentemente, curam doentes, expulsam demônios e dizem levar o nome de Cristo. Eles enganam os homens, mas não enganam a Deus. Curiosamente, na parábola das 10 virgens, versículo 12, Jesus usa praticamente a mesma expressão que ele havia utilizado em Mateus 7, 23, quando ele falou: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Nosso Deus é justo e naquele dia não haverá penetra no céu, conforme vemos em Mateus capítulo 22, 1 a 14, as bodas do Filho do Rei. As lâmpadas apagaram. Destaco que não é fácil perceber quem são os prudentes e quem são os insensatos. Mas há um momento em que essa diferença se torna visível e muito clara. Sabe qual? Quando se apagarem as lâmpadas. O cristão nominal, com a sua religiosidade, não conseguirá manter sua lâmpada acesa no momento em que o noivo vier. Sua hipocrisia, sua religiosidade, sua aparência podem até iluminar o caminho da sua vida por algum tempo, de maneira tal que há até quem testemunhe. Quando olhamos para a lua durante a noite, ficamos admirados por sua luz. Mas logo de manhã, a verdade de que ela não possui luz alguma vem à tona. Ela reflete a luz que não é dela. A fé histórica é assim: brilha por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo da verdadeira fé salvadora. O azeite é pessoal. Destaco nesse ponto que estudiosos defendem significados diferentes para a figura do azeite. Porém, seja a graça, que uns defendem, seja o Espírito Santo, que outros defendem, ambos os significados são insubstituíveis, indivisíveis e notórios na vida do verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Quando a graça de Deus alcança o pecador, ele é regenerado pelo Espírito Santo e passa a conhecer a fé salvadora. Este azeite não se divide, é pessoal, suficiente apenas para os prudentes. O azeite não pode ser obtido por esforço humano. E é provável que as virgens loucas só tenham trazido consigo o azeite que havia nas lamparinas, porque acharam que o noivo chegaria rapidamente. Quando perceberam que o noivo tardou em vir, então, desesperadamente tentaram comprar o azeite que lhes faltava. A parábola termina com as virgens loucas batendo a porta do noivo e sendo por ele rejeitadas. Pode ser que desejassem mostrar que se esforçaram para estarem ali, que correram em busca do azeite para que pudessem participar das bodas, mas seus esforços finais nada lhes adiantaram, já era tarde demais, não havia mais o que fazer. A prudência e a vigilância. Muitos pregadores ensinam que as virgens loucas perderam as bodas porque haviam dormido, mas não estão certos, estão completamente errados, porque as prudentes também dormiram. Uma coisa é certa: o sono não foi sinal de loucura, ou seja, as virgens prudentes não passaram a ser loucas pelo fato de terem dormido. Isso mostra que a prudência não está relacionada ao sono, mas ao fato de ter ou não azeite. Significa dizer que ser prudente, estar preparado e possuir azeite é o que devemos fazer, o que devemos ter. E a lição principal desta parábola é o mandamento de vigiar. E uma coisa vos digo-vos a todos: vigiai, como vemos em Marcos 13, 37. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. É fácil esperar pouco tempo. Na fila do supermercado ou do banco, quando o tempo de atendimento é curto, todos permanecem esperando. Mas quando a fila é imensa e demorada, muitos desistem. A demora da volta de Cristo separa os prudentes dos loucos, os sábios dos tolos. Precisamos ser zelosos em todo o tempo da nossa vida. O zelo temporário pela volta de Cristo não serve para absolutamente nada. Precisamos estar prontos e isso pode significar uma longa espera ou agora mesmo. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento, mas na verdade vigiar é estar preparado para a volta dele o tempo todo. Isso até parece ser a mesma coisa, mas em nome de Jesus, creia, não é a mesma coisa. Essa parábola ensina essa diferença, mostrando que as virgens nécias esperavam o noivo em certo momento futuro, mas apenas as prudentes esperavam o noivo a qualquer tempo. E elas tinham o azeite que elas estavam preparadas para uma longa espera. Elas vigiaram.
E eu destaco nesse ponto do nosso bate-papo as palavras de Jesus. Ele disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. O dia é hoje. Vigiai. Pronto. O nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz. Que Deus te abençoe. Amém.